maior escândalo da história. Roubaram 219 bilhões de reais aposentados. Se você tem pai, mãe ou avós aposentados, presta muita atenção porque isso daqui afeta a vida de milhões de brasileiros, especialmente aqueles que são os mais fragilizados pela idade ou por doenças. Tudo que eu vou falar aqui no vídeo é muito sério, é muito delicado. Às vezes vai parecer que tudo isso é uma grande opinião minha, mas não é. Então eu vou colocar fonte aqui na tela de tudo que eu tô dizendo, para que você entenda que isso daqui tem fontes e origens em todas as informações que eu vou te passar. Esse é um vídeo muito sério, então fica até o final aqui comigo. Fraudes em empréstimos consignados, que podem alcançar 90 bilhões de reais. Então presta atenção, 90 bilhões de reais. E só para efeito de comparação, o mensalão, que parou o país lá em 2005, envolveu 100 milhões. Depois veio o Petrolão, que até então era o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Foram 42 bilhões de reais. E agora a gente tem a fraude do INSS, que chegou a 90 bilhões de reais. E sabe o que é pior? Tem gente falando que se você somar a venda casada e consignados, esse valor pode saltar para um rombo de 219 bilhões de reais. É mais do que tudo que o Brasil gastou com o Bolsa Família em 2023 inteiro. E é maior do que o lucro líquido dos 5 maiores bancos do país somados em um único ano. Nesse vídeo eu vou te explicar, primeiro de tudo, o que está acontecendo. Segundo, qual é a situação atual da Previdência no Brasil e os rumores da nova reforma. Terceiro, como você pode cuidar melhor do seu dinheiro e da sua família. E é esse o vídeo. Só que antes de mais nada, clica no botão de like aqui embaixo, se inscreve no canal para que eu continue trazendo mais conteúdos como esse para vocês. E eu faço isso já há quase 9 anos, né? Então façam isso e participem do futuro que a gente vai construir juntos. Sem mais delongas, então vamos pro que interessa. O que está acontecendo? O que aconteceu exatamente? Entre 2019 e 2024, a gente tem mais de 6 milhões de pessoas que são aposentadas e pensionistas que foram vítimas de uma fraude bilionária dentro do sistema de previdência social, que é o nosso famoso INSS. É um dinheiro que deveria servir para comprar remédio, pagar aluguel ou colocar comida na mesa e foi simplesmente descontado sem autorização dessas pessoas. E como que isso funcionava? Basicamente, esses descontos eram lançados nos contra-cheques como se eles fossem contribuições voluntárias para associações, para clubes de benefícios ou para sindicatos. Voluntárias, ou seja, é como se eu tivesse dito que eu queria contribuir para aquele clube específico. Aí vinha um desconto aqui. Só que 97,4% dos entrevistados pela Controladoria Geral da União afirmaram que não autorizaram nada disso. Em média, os valores eles pareciam muito pequenos, às vezes até imperceptíveis para alguns. R$30, R$40, R$50 por mês. Só que o golpe ele foi nacional, ele foi silencioso, mas foi também persistente. Qual foi o resultado? A Polícia Federal investiga fraudes em 90 bilhões de reais de empréstimos do INSS. E não para por aí. A Polícia Federal identificou que esse esquema contava com o envolvimento direto de servidores do INSS que facilitavam a inserção desses descontos ilegais no sistema. Ao todo, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal, atingindo pelo menos 12 entidades associativas. Entre elas, a AAPB, que é a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, e a AAPEN, que é a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas. O escândalo, ele derrubou o então presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto, e forçou o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, a pedir demissão. E toda essa confusão acabou expondo uma fragilidade assustadora. O sistema que deveria proteger quem mais precisa foi, por anos, usado para saquear essas mesmas pessoas. Você foi roubado por quem deveria te proteger. E o mais grave, as investigações ainda não terminaram. Então já se fala em novas vítimas, novos nomes e novas conexões entre entidades fraudulentas e agentes públicos. O estrago pode ser muito maior do que se imagina. Esse talvez seja somente o primeiro vídeo de uma série de outros que eu vou fazer por aqui, caso vão saindo mais notícias desse escândalo. E bom, agora que eu trouxe essas informações aqui para vocês, você entende por que esse assunto ele é urgente. Não se trata só de um escândalo. Isso daqui é um ataque direto à dignidade de quem acorda cedo todo dia, pega ônibus, metrô lotado, paga imposto e sustenta esse país de alguma forma. E se você acha que essa fraude foi um caso isolado, ou que essa fraude é a única preocupação que você precisa ter sobre o INSS, eu sinto lhe dizer, mas você está completamente enganado. Prepara agora para um choque de realidade. O buraco da Previdência brasileira é muito mais profundo, só que ele está crescendo. Vamos entrar no segundo tópico do vídeo. Como que está hoje a saúde do INSS e que rumores são esses de uma nova reforma da Previdência? O primeiro problema hoje da nossa Previdência é a inversão da relação contribuinte e recebedor. Como assim uma inversão? No passado, a arrecadação da Previdência era maior que o custo, então eu arrecadava dinheiro e gastava menos. Na Previdência Social, a gente tinha um
superávit, então, porque acontecia isso, sobrava dinheiro. O que você contribuía hoje servia para garantir o seu futuro amanhã. Com o passar dos anos, o governo percebeu que tinha um dinheirinho sobrando da Previdência e que só seria usado no futuro. Então ele começou a usar de uma forma despretensiosa esse dinheiro por conta de um mecanismo chamado de DRU, que vem da sigla Desvinculação de Receitas da União. Basicamente é um dispositivo do governo que permite que 20% dos impostos federais possam ser usados livremente. E desses 20%, 90% vem das contribuições sociais, como é o caso da Previdência Social. E aí, óbvio, aconteceu. Uma parte do dinheiro de fato foi bem gasto, outra grande parte foi mal utilizada. Aí as pessoas começaram a se aposentar e simplesmente não tinha mais dinheiro para todo mundo. Qual que foi a solução proposta? Os trabalhadores ativos de hoje precisam contribuir não mais para a própria aposentadoria no futuro, mas para a aposentadoria dos trabalhadores do passado e que hoje estão aposentados. Em resumo, todo mundo acha que é como se o governo tivesse um grande cofre com o dinheiro que você contribui do INSS, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, você não está investindo no INSS para se manter no futuro, você sustenta quem já está aposentado. E sabe com o que isso parece? Com a pirâmide. Exatamente isso. Uma pirâmide financeira é um esquema onde uma pessoa paga uma taxa para entrar e parte dessa taxa vai para a pessoa que indicou ela. Aí esse novo entrante precisa levar mais pessoas para o esquema, então essas novas pessoas levam mais pessoas para o esquema e de novo essas outras levam mais pessoas assim por diante e vai seguir esse ciclo. O INSS funciona de uma forma muito parecida. Enquanto houver pessoas trabalhando e que têm a capacidade de sustentar os aposentados, a pirâmide sobrevive. E aí que entra o segundo problema. A pirâmide etária brasileira está se invertendo. Então o Brasil está ficando velho e é isso que vocês estão vendo, que é a pirâmide etária brasileira em 1980. Na época, mais ou menos 50% da população brasileira tinha até 20 anos de idade e mais ou menos 6% da população tinha mais de 60 anos de idade. Em 2023, mais ou menos 37% da população tinha até 20 anos de idade e mais ou menos 16% da população tinha mais de 60 anos de idade. E a expectativa é que em 2060, mais ou menos 15% da população vai ter até 20 anos e cerca de 30% da população vai ter até 60 anos. A projeção do IBGE é que a partir de 2047, a taxa bruta de mortalidade vai cruzar com a curva da taxa bruta de natalidade. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas nascendo do que pessoas morrendo e a população vai começar a envelhecer cada vez mais. Só para ilustrar um pouco mais esse problema, lá em 1960, em média, uma mulher tinha 6,3 filhos. Hoje a média é de 1,5 bebês por mulher. Qual que é a nossa conclusão? São mais pessoas envelhecendo, são menos pessoas nascendo, são mais pessoas morrendo, são menos pessoas trabalhando, são menos pessoas contribuindo com a Previdência, são mais pessoas se aposentando. E no final das contas, não vai mais ter tanto trabalhador ativo para sustentar todo mundo que se aposentar. Esse é o segundo problema. O terceiro problema é o que o mercado chama de déficit previdenciário. Um déficit da Previdência significa que os gastos do sistema previdenciário são maiores do que a arrecadação. É tipo quando você gasta mais do que o seu salário e fica todo endividado. O governo faz exatamente a mesma coisa. Antigamente, a Previdência Social era superavitária, hoje a dívida já está na casa do trilhão. Então olha só, em 2017, o déficit previdenciário foi de 182 bilhões. Em 2018, 288 bilhões. Em 2019, 318 bilhões. Em 2020, menos 363. Em 2021, menos 262 bilhões. Em 2022, menos 375 bilhões. Em 2023, menos 326 bilhões. Em 2024, menos 304 bilhões de reais. Então a gente tem hoje basicamente um rombo no INSS que pode chegar até 219 bilhões de reais, uma previdência social que só tem déficit e um país com cada vez menos pessoas nascendo e cada vez mais idosos para sustentar. Mas não é só isso. A forma de trabalhar também mudou. Muita gente, especialmente da geração Z, está rejeitando vínculos fixos e carteira assinada. O número de trabalhadores por conta própria formalizados cresceu 27,4% entre 19 e 23, enquanto o de informais no setor privado subiu 10,4%. E aqui entra o problema. Quem não contribui formalmente não alimenta o sistema. E qual que é o resultado? Uma base de arrecadação cada vez menor. Em 2019, a contribuição dos empregadores representava 5,63% do PIB. Em 2024, caiu para 4,96%. Isso aqui segundo o Estadão. Na prática, menos dinheiro entrando, mais dinheiro saindo, a conta não fecha. Por isso, uma nova reforma da Previdência está ganhando força nos bastidores do governo. Quase que inevitável. E a gente não está falando só de aumentar a idade mínima. Isso já não resolve. Alguns economistas estão defendendo
medidas muito mais profundas, como a criação de um sistema de capitalização, tributação sobre renda e até um redesenho completo do conceito de seguridade social, envolvendo saúde, assistência e seguro-desemprego. Para piorar, o gasto com previdência está consumindo quase metade das despesas obrigatórias do governo. Só em 2026 deve ser 1,13 trilhão de reais e esse número deve subir para 1,37 trilhão em 2029, segundo o Ministério do Planejamento. Ou o sistema muda, ou a gente pode ter um colapso do INSS no futuro. A verdade é dura, mas ela precisa ser dita. Do jeito que ela está, a sua aposentadoria parece estar ameaçada. E agora a gente chega na terceira parte do vídeo. Mas talvez você não queira esperar uma mudança do sistema, você quer tomar as rédeas da sua própria vida, você quer saber no meio desse caos como cuidar melhor do seu dinheiro, da sua família, e a sua solução é um tanto quanto simples. Você precisa criar a sua própria previdência. Você precisa criar a sua carteira de ações previdenciária. Você precisa aprender a investir por conta própria para não depender mais do governo e desse sistema que cada vez mais vem se provando como um sistema falido. Por exemplo, se você tem 18 anos, você começou a trabalhar agora com um salário de 3 mil reais. Você vai contribuir com R$ 277,40 por mês, o que equivale a 9,25% do seu salário, segundo a tabela progressiva do INSS em 2025. Isso daqui é obrigatório para quem tem carteira assinada CLT. Mas se você investir os mesmos R$ 277 reais a 8% ao ano, acima da inflação, até 65 anos de idade, você investiu R$ 156.228 e acumulou um patrimônio total de 1,6 milhão de reais. E se você aprender a gerar uma renda passiva de, digamos, uns 6% em cima desse patrimônio, a gente está falando aqui de uns 96 mil reais por ano, ou seja, um salário de uns 8 mil reais. E esse patrimônio é seu, não do governo. Então você pode deixar esse patrimônio de herança para seus filhos e para as próximas gerações. Se saírem atualizações, eu vou trazer para vocês, tá? Mas para terminar o vídeo, eu queria te fazer um convite aqui. Acabei de me juntar ao meu sócio Bruno Perini para oferecer pela primeira vez o maior pacote de produtos educacionais da história do Grupo Primo. Agora você pode comprar 17 dos nossos produtos educacionais pagando apenas o preço de um produto. Você pode ter acesso à mentoria do 1 milhão, ao curso Viver de Renda do Bruno Perini, a Finclass, às carteiras recomendadas dos nossos analistas e a outros 13 dos nossos produtos. Isso tudo porque agora a gente vai lançar o do 1000 ao Viver de Renda. E o melhor, você ainda pode presentear alguém que você ama para que você possa construir o seu legado e ajudar os seus filhos a investir também. Porque você vai comprar um acesso a tudo isso e vai ganhar de graça um segundo acesso a todos os produtos digitais do pacote. Então você paga um e leva dois. Então se você não quer perder a chance de ter acesso a esse pacote inédito de 17 produtos pelo menor preço da nossa história e não quer mais que o seu futuro financeiro e da sua família esteja nas mãos do governo, clica no link aqui da descrição e preenche com o seu nome completo e e-mail. Turma, fica de recado final que a única forma de você sair desse futuro financeiro falido que o governo te obriga a estar é você mesmo investindo e construindo o seu próprio INSS. Você precisa investir em ativos que vão te trazer liberdade. Eu espero que esteja ajudando você de alguma forma. Um grande abraço, até a próxima e tchau.